Oi pessoal, hoje o vídeo é para falar um pouquinho sobre pincéis para vocês. É mais para quem tem dúvida mesmo sobre alguns pincéis, para quem está começando, dicas também. Então vamos começar. Vou começar com os pincéis de pelos, que são os pincéis de pelos naturais mesmo, que são esses daqui. Eles são pincéis que tem os pelinhos assim. Ele é um pincel macio, só que ele não é tão macio quanto o de filamento sintético. Ele é de pelo mesmo, ele é bem maciozinho até. Só que vocês podem ver que ele é todo meio assim, meio atrapalhado, os pelinhos dele. Então esse é o pincel de pelos. Ele é ideal para passar, se você não tiver o pincel sintético, você pode passar tinta PVA, tinta acrílica com ele, verniz. Esse pincel de pelo é o pincel ideal para você passar o verniz geral. Porque eu ainda recebo muitas perguntas e muitas dúvidas quanto ao verniz geral, que ele continua endurecendo os pincéis. Eu já tinha feito um vídeo sobre pincéis há muito tempo atrás lá no outro canal, vou até deixar o link aqui para vocês verem, que eu falo do verniz geral com o pincel de pelo. Você deve usar o pincel de pelo para passar o verniz geral. Se você usar o pincel sintético, que é esse daqui, ó, que tem as cerdas bem macias, ele vai estragar o seu pincel. Porque o verniz geral ele é a base de solvente. Você vai colocar o pincel sintético no solvente, você vai lavar com o solvente, vai lavar com sabão, ele vai continuar duro, ele vai estragar o seu pincel. Então, o único pincel que não estraga com verniz geral é o pincel de pelo. Então você vai lavar o seu pincel de pelo no solvente, depois vai lavar com água e sabão e ele vai ficar novinho em folha, ele não vai endurecer. Então se você está passando, se o teu pincel está ficando duro, você vê se não é isso, vê se você não está usando um pincel sintético com verniz geral, não pode. Tem que usar o pincel de pelos naturais, tá? De pelo mesmo. Os pincéis de cerdas são esses daqui, que tem aquelas cerdas mais duras. Os mais comuns são esses de cabo amarelo, ó, que é o que a gente mais vê. São os pincéis mais baratos também. Eu gosto muito deles para usar cola branca, cola pano, qualquer tipo de cola, menos a cola gel, porque a cola gel é muito fininha, então eu prefiro usar com essas colas mais grossas. A goma flex também. São muito bons. Eu acho que são os melhores para passar cola, são os pincéis de cerdas duras. Eles são bons também para fazer pátina, porque eles têm as cerdas bem firmes, bem duras, então você faz pátina com eles. E para mim são os melhores para passar cola. Tem os pincéis arredondados também, que são os pincéis também de cerdas. Olha, ele tem as mesmas cerdas, só que eles são mais arredondados. Eu gosto muito deles para usar com stencil, porque ele é bem firme, então você pode ir dando batidinhas no stencil, ou então ir fazendo movimentos circulares, que ele não vai manchar e nada. Então eu gosto muito deles para usar com stencil. Se você não tem pincel, se você não tem muita prática de fazer o stencil com pincel, você pode fazer também com a esponjinha. Essa daqui é a esponjinha queijo, aquela mesma da gente fazer maquiagem. Você pode usar, em vez do pincel, pode usar a esponjinha. Tem o pincel para aquarelado também, que é um pincel com as cerdas mais arredondadas e mais fofas. Ele é maior, né? Ele é bem fofinho na ponta, ele não é arredondado como esse, ó, que esse aqui é um pouco mais curto. Esse daqui ele é mais comprido e mais fofo. Isso faz com que ele carregue mais água e mais tinta. Então dá pra você aquarelar bem com ele. Esse daqui é um pincel de maquiagem, tá, gente? Mas é a mesma coisa do que o pincel de artesanato. E esse daqui eu uso pra fazer artesanato. Aqui tem esse daqui também, que ele é um pouquinho só mais fino. Tem o pincel chanfrado, que são esses daqui com as pontinhas. Ele é angulado, ele é em formato angular, né? Ele tem um biquinho assim, uma pontinha aqui maior que a outra. Então essa pontinha aqui vai ser a responsável para fazer o sombreado, porque o pincel vai estar cheio de água e aqui na pontinha vai estar a tinta. Então a tinta vai fazer assim, né? Vai permanecer um risco e a água vai puxando para baixo, então isso vai fazendo a sombra.
E eles têm vários tamanhos, tem esse daqui é médio, esse daqui é o maiorzinho, tem bem pequenininho, tem bem maiorzão. E tem esses daqui que são de cerdas sintéticas, tem de cerdas naturais também. Tem desse daqui, ó, de cerdas de pelos, tem chanfrado também. Então fica a sua escolha. E o tamanho do pincel também vai conforme o tamanho da sua peça. Se você tem uma peça muito grande, você quer um sombreado maior, você pega um pincel maior. Se você quer um sombreado bem fininho, você pega um pincel pequenininho. Os pincéis sintéticos, que são esses daqui, das cerdas bem macias, ó, são os que eu mais uso. Sempre quando eu falo um pincel de cerda macia, são os pincéis sintéticos. Olha, eles têm de vários tamanhos. Esse daqui é um chanfradinho pequenininho. Eles são bem macios mesmo. Eles são ideais para você usar com produto à base de água, como eu falei no início do vídeo. Se você usar um pincel desse com solvente, você vai estragar o seu pincel. Vai grudar tudo ali, vai juntar, vai ficar um bolo, vai ficar duro e vai estragar o negócio. Então não use pincel sintético com verniz geral. Nada que seja a base de solvente, não só o verniz geral, tá? Nada que seja a base de solvente, só com produtos à base de água, que aí você vai ter o pincel pro resto da vida, você não vai estragar o seu pincel. Tem também o pincel filete. Esse daqui que eu tenho, gente, eu não sei onde que eu botei meus outros pincéis, eles sumiram. Eu tô arrumando aqui e meus pincéis, sei lá, foram dar uma volta. Esse daqui é o número 2. Vocês podem ver que a pontinha dele é um pouquinho só mais grossa. O filete ele ainda mais fino que isso, ele é um pouquinho mais compridinho assim. Geralmente o pincel filete, o número dele é 00. Então ele é o pincel mais fino que tem. Ele é bom para você fazer linhas, dar acabamentos e essas coisas, sabe? Mais fininho, mais para fazer linhas mesmo. E eles geralmente são de filamentos sintéticos também, ou então de pelos. O pincel chanfrado, esqueci de falar, ele também é bom para você pintar. Eu, como não sei pintar assim que eu falo, pintar desenhos, pintar frutas, flores, essas coisas, eu não sei fazer isso, eu não sei desenhar. Então ele é ótimo também para quem sabe fazer essas coisas, pintar rosas, fazer desenhos mesmo, né, com o pincel. E até para você pintar cantinhos também ele é bom, porque aí a ponta maior vai lá no cantinho. Ou então para você dar algum acabamento também ele é ótimo. Tem o pincel também de 2 pontas, que é esse daqui, que ele tá sujo, né? E ele tem as 2 pontas exatamente iguais, as minhas já estão todas descabeladas. Eu não gosto quando o pincel fica descabelado assim, o trabalho fica horrível, porque ele não junta mais, né? Pelo menos eu não sei como juntar. Mas então ele é assim, ele tem essas 2 pontas exatamente iguais. E ele é ótimo para você fazer xadrez, porque aí ele já tá no ângulo certinho, né? Ele já tá no espaçamento certinho, o seu xadrez vai ficar certinho, não vai ficar um lado maior do que o outro. Então você vai lá, faz assim, depois faz assim, e ele fica bem certinho e te facilita o trabalho, né? Você já vai pintar 2 linhas por vez. E também tem as trinchas. Eu tenho uma aqui, essa daqui é de nylon, mas eu tenho uma também de cerdas, com essas cerdas aqui, e tem uma de pelo. Né? A trincha de cerdas, que são com essas cerdinhas aqui, ela é muito boa para você fazer pátina também, ela é ótima para fazer pátina, fica uma pátina bem bonita. E essa daqui eu comprei ela mais para trabalhar com... esqueci o nome. Eu comprei essa daqui mais para trabalhar com textura, né? Para fazer a textura na caixa e tal. É bom para passar descolorante também, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês que tinham algumas dúvidas com pincéis. Não tem nenhum mistério, né? Não tem nada assim de tão misterioso os pincéis. Depende também do que você vai fazer, com o que você vai trabalhar. Então, espero que vocês tenham gostado.
Clique em gostei se você gostou e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!